A maldição sombria do meu avô, o segredo que ninguém nunca revelou. Havia algo de sobrenatural na velha casa do meu avô. Cada vez que eu passava pela porta rangente, uma sensação estranha percorria meu corpo como se a casa estivesse respirando. A luz da tarde mal iluminava os cantos, que pareciam escondidos em segredos. Dizem que meu avô guardava um mistério capaz de assombrar gerações. Os sussurros da família falavam de noites em que ele caminhava sozinho, murmurando nomes que ninguém conhecia, com olhos perdidos no vazio. Seus objetos, intocados durante anos, ainda exalavam um ar de tristeza e melancolia. Havia aquele velho relógio de pêndulo, parado desde o falecimento dele, marcando eternamente 3h15, um horário que ninguém explicava. As paredes do recinto eram como testemunhas, cheias de marcas e manchas que pareciam contar histórias de desespero. O cheiro de madeira envelhecida misturava-se com o de algo mais, uma presença que eu não conseguia identificar. Era um sentimento de alerta, uma consciência de que algo estava ali, observando. Um dia, enquanto explorava o sótão, encontrei um diário empoeirado, coberto de teias de aranha. Ao abrir suas páginas, palavras confusas e cicatrizes de tinta revelavam mensagens enigmáticas. A maldição está dentro de nós, cuidado com a lua cheia, somente um sacrifício poderá libertar. Meu coração disparou. O que meu avô sabia? O que ele havia feito? Uma espécie de desespero me envolveu. Que tipo de maldição ele deixava para trás? Era apenas uma história de família, ou havia algo mais aterrorizante por trás dessas frases? Os avisos dentro do diário soaram como um eco em minha mente. Procure o artefato. Ele está escondido entre as sombras. A cada palavra, a tensão aumentava, a expectativa crescia. O que era esse artefato? E como eu poderia encontrá-lo antes que a próxima lua cheia chegasse? Os relógios da casa pareciam girar mais devagar, como se o tempo estivesse de alguma forma me testando. Todos aqueles segredos prometiam uma revelação, mas à medida que a verdade se aproximava, um frio na espinha me lembrava que talvez, nem tudo estava destinado a ser encontrado. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um alerta importante. Muitas pessoas têm relatado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Dê uma olhada rápida no botão vermelho abaixo para garantir que você ainda está seguindo o canal. Eu ficaria muito triste se você perdesse algum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto isso, não esquece de dar aquele like, e isso me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. A sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. O diário sussurrou segredos, mas eu ainda não tinha as respostas. E enquanto eu folheava suas páginas, um frio percorreu a sala, como se alguém estivesse observando. O que eu não sabia era que a verdade poderia ser mais perigosa do que qualquer maldição. E agora, quem eram os guardiões desse segredo? O que mais minha família escondeu? A poeira do sótão parecia ganhar vida, dançando na luz escassa que filtrava pelas frestas. Meu coração pulsava descompassado enquanto eu relia as frases enigmáticas do diário. Procure o artefato, entre as sombras. O que isso significava? Seria um objeto físico, um tesouro escondido? Ou um símbolo do que a minha família havia sofrido ao longo dos anos? A cada vez que eu tentava me concentrar, sussurros ecoavam nas paredes. Cuidado, cuidado. Era como se meu avô estivesse me alertando, mesmo do além. Olhei em volta, a sensação de ser observado se intensificou. Tremi e, com um impulso irracional, empurrei a caixa velha próxima a mim. Ela se abriu com um rangido profundo, revelando fragmentos de velhas cartas, fotos desbotadas, e no fundo, um objeto metálico coberto por um pano desgastado. Com um misto de curiosidade e medo, puxei o pano revelando um amuleto em forma de lua, cravejado de pedras escuras que pareciam brilhar sob a luz fraca. Apertei-o contra o peito, sentindo uma energia pulsante. Algo dentro de mim sabia que este era o artefato pelo qual o diário falava. Mas havia mais. Ao meu redor, as sombras pareciam se comprimir, um pressentimento de que eu estava prestes a ultrapassar uma fronteira que nunca deveria ter cruzado. De repente, um barulho estrondoso ecoou do andar de baixo como se algo pesado tivesse caído.
O silêncio da casa foi quebrado, e meu instinto gritou para que eu fugisse. Mas a curiosidade me prendeu. Meus pés pesavam, mas empunhando o amuleto como um escudo, desci as escadas lentamente. A casa estava mergulhada em um silêncio desconfortável, somente o som do meu próprio coração quebrava a calmaria. Ao chegar ao térreo, percebi uma luz fraca proveniente da sala de estar. Aproximando-me, a sensação de que algo estava errado cresceu como uma tempestade prestes a eclodir. As cortinas balançavam suavemente, mesmo sem vento, e a luz emanava de um objeto desconhecido no centro da sala. Coloquei o amuleto sobre a mesa e me aproximei. Era um globo feito de cristal, girando lentamente, refletindo sombras em todos os cantos. No entanto, quando me aproximei mais, as figuras dentro do globo pareceram ganhar vida, rostos conhecidos, mas distorcidos, sussurros no ar que começaram a formar palavras. Heitor, nós somos os esquecidos. Meu corpo se enrijeceu. As vozes eram de familiares que haviam partido, aqueles que eu não conheci. E nesse instante, compreendi, eles estavam chamando por mim, clamando por uma libertação que parecia longe, mas ao mesmo tempo irresistivelmente próxima. Nesse momento, uma sombra escura se projetou na parede ao meu lado. Um movimento rápido, e eu girei para encontrar uma figura encapuzada, a face oculta nas trevas. Você não deveria estar aqui, sussurrou, e o eco de sua voz soou como um aviso e uma ameaça. Eu instintivamente agarrei o amuleto, tentando me proteger daquela presença que emanava malevolência. Mas o que essa figura sabia sobre a maldição? Como ela se conectava com minha família? O ar ficou pesado, e eu percebi que o verdadeiro terror estava apenas começando. E agora, o que me restava? Lutar, ou escapar? Eu já havia cruzado a linha e não havia volta. Mas o que aconteceria quando a lua cheia iluminasse a casa? A maldição estava prestes a se revelar em toda a sua glória. O silêncio na sala se intensificou, como um fio tenso prestes a se romper. Eu encarava a figura encapuzada, sentindo a temperatura cair à medida que a presença se aproximava. Sua voz era grave e arrastada, como se murmurasse de dentro de um abismo. O amuleto, você não sabe o que ele pode fazer. Meu pulso acelerou. O que você sabe sobre isso? Perguntei, tentando soar mais confiante do que me sentia. A sombra apenas sorriu, um movimento que mal se percebia sob o capuz. Você acha que pode trazer de volta o que já foi perdido? Pense duas vezes, Heitor, os fantasmas não são fáceis de lidar. As palavras dela pairavam no ar, carregadas de significado que eu começava a compreender. O amuleto, o globo, tudo isso estava entrelaçado com segredos que a minha família guardou por gerações. Naquele instante, o globo de cristal começou a tremer, as figuras dentro dele girando de forma frenética. Os rostos distorcidos pareciam se debater, clamando, enquanto a luz os iluminava em um espetáculo assustador. Não entre nas sombras! Gritaram em uníssono. O eco de suas vozes foi como um golpe no meu peito. Você precisa partir! A sombra insistiu. Mas eu não podia. Algo dentro de mim pulsava em resposta àquelas advertências. Meus dedos se apertaram em torno do amuleto enquanto eu avançava um passo, desafiando o medo que me paralisava. Sei que você conhece a verdade. Diga-me o que está acontecendo. A figura encapuzada hesitou, a escuridão ao seu redor pareceu vacilar, como se a coragem me desse algum tipo de poder. A verdade é um fardo, Heitor. Mas se você insiste... A voz dela se tornou um sussurro envolvente. A maldição que recai sobre sua família é mais do que você imagina. Cada geração, um sacrifício, uma morte que não deveria acontecer. As palavras ressoaram no profundo do meu ser, um nó de horror se formou na minha garganta. O que aconteceu com meu avô? Ele pagou o preço, mas a dívida ainda não foi saldada. O amuleto é o vínculo, e a solução. Você deve decidir, será o salvador ou a próxima vítima? Senti um frio que atravessou meu corpo. As sombras dançavam nas paredes, como se quisessem se alimentar do meu medo. As vozes dos meus ancestrais clamavam por justiça, a urgência nas suas palavras crescia, misturando-se ao eco da figura encapuzada. Mas como posso salvar os que estão presos aqui? Minha voz se quebrou,
a esperança e o desespero colidindo em meu peito. Você deve enfrentar a verdade por trás da maldição, e isso significa entrar na escuridão. Somente então você poderá libertá-los. E com um gesto rápido, a figura desapareceu em um turbilhão de sombras, deixando apenas um cheiro forte de mofo na sala. O globo agora girava lentamente, e as imagens pareciam se distorcer ainda mais. Eu estava sozinho novamente, mas não por muito tempo. A lua cheia crescia lá fora, iluminando as frestas da casa, e a sensação de urgência drenava novamente a força do meu corpo. Minha decisão estava tomada, eu precisava descobrir a verdade. O amuleto pela primeira vez pareceu aquecer, uma energia pulsante que ecoava através de mim. Sabia que cada segundo contava, as almas estavam em perigo. O que mais estava oculto nas sombras da minha família? Eu respirava fundo, sentindo a gravidade da minha escolha. Precisava me preparar. O verdadeiro teste estava prestes a começar. E enquanto a lua se erguia, uma voz sussurrou novamente: Heitor, estamos contando com você. O ar estava pesado, contendo um peso de angústia misturado à expectativa. Heitor sentou-se perto da mesa, o amuleto pulsando em sua mão, como se tentasse guiá-lo para a verdade. O globo de cristal flutuava entre os objetos, girando lentamente. As vozes continuavam a ecoar dentro dele, cada uma lembrança de dor e anseio. O cheiro azedo do mofo misturava-se ao odor da cera derretida das velas que iluminavam a sala de forma vacilante. Heitor se sentia como se estivesse em um labirinto, cada passo levava mais fundo na escuridão. As palavras da figura encapuzada ressoavam em seu coração, batendo como um tambor: a verdade é um fardo. Ele precisava de respostas. Erguendo o amuleto em direção ao globo, ele murmurou: liberte-os. Um vento repentino soprou pela sala, apagando as velas e mergulhando tudo em um breu assustador. O silêncio estava ensurdecedor. Mas de repente, a luz do globo brilhou intensamente, revelando sombras distorcidas nas paredes, dançando como se estivessem vivas. As figuras dentro do globo se tornaram mais nítidas, rostos conhecidos. Estava seu avô, com expressões de dor e um olhar suplicante. Os outros rostos eram de parentes que ele nunca conhecera, mas que, de alguma forma, sentia que fazia parte de sua herança. Heitor, a voz do avô parecia atravessar o espaço e o tempo. Ajude-nos. O desejo de resgatar os que estavam presos queimava dentro dele. O que eu preciso fazer? Perguntou, a voz embargada pela emoção. Enfrente a sombra de nossa história, Heitor. Suplicou a imagem do avô. Cada sacrifício, cada dor, tem um eco. Você pode romper o ciclo, mas requer coragem e sacrifício. Nesse momento, as sombras começaram a se agitar ainda mais. A sala parecia estar viva, as paredes sussurrando os segredos de cada geração perdida. Heitor sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. As vozes das almas abandonadas se intensificaram, implorando por libertação, enquanto ele se questionava se estava preparado para o que vinha pela frente. A intensidade aumentava, e o globo começou a vibrar na sua mão. Ele teve uma visão fugaz de uma antiga cerimônia, uma fogueira crepitando sob a lua cheia. Pessoas em volta, fazendo oferendas, e uma figura dominante, que Heitor reconheceu como o chefe da família. Perdido em pensamentos, ele se lembrou de como seu avô sempre falava sobre a importância da linhagem e dos sacrifícios que eles estavam dispostos a fazer. E se o que seu avô fez foi para salvá-los. Essa ideia deixava seu coração palpitante. Mas também surgia a dúvida: seria eu capaz de fazer aquilo? O que esse sacrifício realmente significava? Nesse embalo, o globo estourou em uma explosão de luz que iluminou a sala, revelando um portal, uma passagem para outro lugar. A figura encapuzada apareceu novamente, agora com uma voz mais baixa, mais respeitosa. Você tem uma escolha, Heitor. Pode fugir da verdade ou enfrentá-la. Mas lembre-se, ao atravessar, você pode não retornar. O desespero e a determinação conflituavam dentro dele. Com um olhar decidido, Heitor se aproximou do portal. Ele podia ouvir quase que claramente as vozes de seus antepassados, dando coragem e força. Fechando os olhos, respirou fundo. Eu vou encontrar a verdade. Por vocês. E, com isso, ele deu um passo à frente,
atravessando a luz e mergulhando nas sombras. O mundo ao seu redor mudou. O que estaria à sua frente? Que escolhas ele teria que fazer? E qual seria o verdadeiro preço da liberdade das almas aprisionadas? A resposta o aguardava nas trevas. Heitor sentiu um estalo nos sentidos enquanto atravessava o portal. O vazio lhe engoliu, e a luz intensa se desfez em uma névoa espessa e opressiva. Um arrepio percorreu sua pele, era como se sua alma estivesse sendo puxada para longe, como uma maré forte que arrasta tudo ao seu redor. Quando finalmente aterrissou, o chão era frio, quase gelado, e um aroma acre perfumava o ar, semelhante ao da terra após uma tempestade. Ele se levantou, ofegante, tentando se ajustar ao novo ambiente. Um incêndio crepitando à distância era a única fonte de luz, lançando chamas dançantes que iluminavam um espaço amplo e cavernoso. As paredes eram irregulares, rochosas, e cada respiração só parecia ecoar como um lamento dos séculos. Apertando o amuleto em sua mão, Heitor deu os primeiros passos incertos naquele lugar desconhecido. Nos cantos mais escuros, silhuetas sussurrantes pareciam se mover, como se estivessem atentas à sua chegada. As vozes familiares que tanto imploravam por ajuda reverberavam em sua mente. Heitor, precisa salvar-nos. Ele decidiu seguir a direção do fogo. O calor crescia a cada passo, enredando-o em uma mistura de esperança e medo. Assim que se aproximou da fogueira, o que viu o deixou paralisado. Numa grande clareira, círculos de pessoas estavam reunidos, envoltos em roupas de épocas antigas. Eles tinham rostos familiares, mas suas expressões revelavam uma profundidade de dor, como se estivessem presos entre dois mundos. No centro, um altar coberto de oferendas, frutas murchas, flores secas, e algo que parecia sangue. Heitor se lembrou das histórias contadas por seu avô sobre rituais antigos e sacrifícios de sangue. Uma sensação de pânico começou a crescer em seu interior. O que ele estava prestes a testemunhar era uma parte de sua história que nunca quis entender. Precisava agir, mas como, de repente, uma figura se destacou. Era inconfundível seu avô. Ele estava em pé, como um líder, e seu olhar inteiro fixo na fogueira. Sacrifício é a chave, pensou Heitor, enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Mais sombras se aproximavam, cada vez mais próximas, e ele sentia a pressão dos olhares sobre ele. Sem mais pensar, Heitor avançou, fazendo com que a manifestação do passado se calasse. Por que vocês estão aqui? O que precisam de mim? Sua voz era alta, mas embargada. O avô virou-se lentamente. Seus olhos brilhavam com um profundo desespero. Você sabe o que precisa fazer. Os laços de sangue exigem pagamento. Uma onda de terror o invadiu. Ele sentia o peso da responsabilidade, ao mesmo tempo, o desejo de escapar. Eu não posso. Não posso seguir os passos que levaram a tanto sofrimento. Ele mordeu os lábios, lutando para conter as lágrimas. A fogueira crepitou como se estivesse respondendo a seu grito. As vozes começaram a se elevar, um coro de súplicas, algumas desafiadoras, outras desesperadas, enquanto o céu à noite parecia responder a essa calamidade. As almas aguardavam uma decisão. Algo dentro dele estalou, como se soubesse que sua escolha naquele momento mudaria o curso da história. Estou disposto a enfrentar a verdade, mas o que será exigido de mim? Ele gritou, sentindo-se como uma ponte entre dois mundos. O avô fechou os olhos, e um sopro de ar gelado passou pelo círculo. O silêncio pairou, e ele viu algo mover-se entre os rostos familiares, uma sombra, mais escura do que a noite. Essa presença ameaçadora se aproximou, piscando sob a luz da fogueira. Heitor se sentiu paralisado. A sombra olhou em seus olhos, e ele soube que a verdadeira prova ainda estava por vir. Você não vai escapar da sua herança, Heitor, sussurrou a sombra, fazendo a terra tremer sob seus pés. O medo e a determinação pulsavam juntos. Ele estava prestes a descobrir o verdadeiro custo de libertar aqueles que amava. Que parte de sua própria essência ele estaria disposto a sacrificar, e, com a sombra crescendo ao seu redor, ele se perguntava uma última vez, estarei pronto para o que vem a seguir. Heitor sentiu o mundo ao seu redor girar, como se a sombra, uma entidade viva, estivesse moldando a realidade ao seu redor.
A pressão aumentava, a atmosfera se tornava cada vez mais densa, e o ar parecia rarefeito. Os rostos na roda de pessoas cercando a fogueira se tornaram mais distorcidos, um enigma de angústia que expressava a herança de dor que ele não conseguia imaginar. Você não pode fugir! A voz da sombra ecoou, carregando-se de um tom que lembrava o próprio eco da dor de suas almas. A presença era opressiva, um peso que Heitor sentia esmagar seu peito, cada pulso de dor ressoando em seu interior, como um tambor ancestral chamando os mortos. Heitor avançou, seus passos hesitantes, mas pequenos. Ele queria entender a essência daquela sombra, quem ela era, e por que a levava a ele. Esse desejo ardia dentro dele como uma fagulha. Quem é você? Ele mal conseguiu sussurrar, sua voz quase perdida na noite. A sombra dançou ao redor dele, como se estivesse decidindo se revelaria sua verdadeira forma. A verdade é complexa, meu caro. Eu sou o resultado de escolhas. Sou o que sua família escondeu por gerações. A revelação bateu como um soco no estômago. Heitor teve uma visão rápida de eventos passados, de sangue derramado e segredos enterrados, selados sob promessas que nunca deveriam ter sido feitas. Ao mesmo tempo, percebeu que aqueles em sua volta eram mais do que apenas rostos confusos, eram suas raízes, sua história. E, no entanto, a dor naquele altar era insuportável. Se você não fizer o que deve, todas essas almas estarão perdidas para sempre. A sombra pairou mais próxima, seus contornos se definindo vagamente. Ele podia ver olhos dos seus antepassados mais distantes, pairando sobre ele, esperando, implorando, salve-nos, Heitor. Decida. O coração de Heitor batia desenfreadamente. A responsabilidade pesava como uma âncora, puxando-o para a escuridão. Mas, e se eu não estiver disposto a pagar o preço? O que acontecerá com eles? Um riso abafado escapou da sombra, fazendo o chão tremer. Ah, mas quem disse que você tem escolha? A dívida foi criada antes de você nascer. Está em suas veias. E agora, chegou a sua vez de decidir, sacrificar-se ou sacrificar aqueles que ama. Ele encarou sua família. Cada rosto que olhava para ele era uma lembrança, uma parte de sua vida. O desespero se transformou em coragem. Não posso sacrificar ninguém. Se houver um jeito de libertá-los, eu vou encontrá-lo. A sombra recuou, sua forma começando a se desvanecer. Se você acredita que pode escapar da sua origem, então procure pela chave. Mas lembre-se, Heitor, o preço por essa liberdade pode ser mais alto do que imaginar. As chamas da fogueira rugiram, aumentando sua intensidade, como se a própria terra estivesse reagindo ao seu desespero. Ele sentiu um formigamento nas mãos, e o amuleto pulsou com uma energia desconhecida, uma conexão estava se formando, uma ligação direta com o poder ancestral que gravitou em sua família. Buscar a verdade pode ser perigoso, sussurrou seu avô, como se quisesse alertá-lo de algo ainda mais sombrio. Mas Heitor estava decidido. Ele não poderia mais viver atrelado aos erros do passado. Seria a hora de quebrar as correntes. Enquanto os rostos familiares se distorciam em sussurros e as chamas se transformavam em figuras dançantes, uma nova ideia surgiu. E se a chave para tudo estivesse não em um sacrifício, mas na revelação do verdadeiro segredo que seus ancestrais esconderam? Com um passo à frente, Heitor gritou: qual é a verdade? Diga-me! Mas a única resposta foi o eco de seu próprio desespero, a sombra desaparecendo nas brumas da escuridão enquanto a fogueira começava a se apagar, deixando apenas uma brasa incandescente. Ele sabia que a busca pela verdade estava apenas começando, e que novos desafios estariam à sua espera. As vozes começaram a se despedaçar. Não espere a sombra vir até você, foi o último aviso de seu avô, antes que a noite se tornasse um silêncio opressor. Ficou parado, encarando o vazio, o futuro incerto à sua frente, refletindo se teria coragem de enfrentar o que viria a seguir. Em sua mente, ressoava uma pergunta angustiante: onde isso tudo me levará? E enquanto ele sentia o peso da escuridão ao seu redor, apenas uma certeza mantinha Heitor firme: a saga de seus ancestrais ainda não tinha terminado, e a verdadeira batalha estava apenas começando. A fogueira crepitava, as últimas chamas dançando como se despedia do mundo. Heitor sentia a brasa quente na pele,
Porém o que lhe atormentava eram os rostos confundidos de sua família que, agora, flutuavam no crepúsculo. Ele olhou ao redor, buscando conforto, mas tudo o que encontrou foram expressões de desespero e impotência. Que tudo isso signifique alguma coisa, ele sussurrou para si mesmo. Precisava de força, de determinação. Com um movimento involuntário, sua mão foi ao amuleto pendurado em seu pescoço. A peça brilhava subitamente, como um farol tentando guiá-lo na escuridão crescente. Sentiu uma onda de energia pulsar através de seu corpo, um chamado ancestral despertando uma fúria compartilhada. Ele precisava de respostas. O que quer que os seus antepassados tivessem ocultado não poderia ser mais aterrorizante do que a sombra que agora o assombrava. Com um novo propósito, Heitor começou a se afastar da fogueira, seu olhar fixo na floresta densa à sua frente, onde parecia que a escuridão o aguardava com braços abertos. Talvez a verdade e a chave estejam lá na floresta, pensou Heitor. A ideia parecia tanto atraente quanto aterradora. Com cada passo, a pressão no peito aumentava, como se a sombra ainda sorrisse nas sombras das árvores. Mas ele não podia recuar. A necessidade de liberdade pulsava tanto quanto o amuleto. Ele penetrou na floresta, com as árvores altas se erguendo como vigias silenciosas. A escuridão era pesada, envolvente. Ele se lembrava das histórias que a avó contava, sobre espíritos antigos e os sussurros da natureza. A floresta guarda segredos, ela dizia. Cuidado para não despertar a ira dos que dormem. O som de galhos quebrando sob seus pés ecoava na quietude. Ele respirava fundo, tentando acalmar a mente. De repente, um uivo distante cortou o silêncio, agudo e penetrante. Heitor parou, o coração acelerado. E se a sombra estiver aqui? E se não houver saída? Os murmúrios começaram novamente, as vozes de seus antepassados ecoando em sua cabeça. Vá em frente, Heitor. Você não está sozinho. Ele teve um momento de hesitação, mas o desejo de libertá-lo se consolidou em seu peito. À medida que se aprofundava, avistou uma abertura entre as árvores. Uma luz tênue emanava de um pequeno espaço, como um portal. Aproximou-se, as palmas suando. O brilho revelava uma pedra gigante, coberta com símbolos que pareciam se mover. Ele reconheceu algumas marcas, aqueles com os quais sua avó sempre falava como se fossem ouro. Chamam-no de o guardião do segredo. Alguém sussurrou de algum lugar perto. Heitor se virou, mas não viu ninguém. O frio subiu por sua espinha ao perceber que estava completamente sozinho. Ele se aproximou da pedra, tocando a superfície fria que pulsava sob seus dedos. O amuleto ao seu pescoço também pulsou, emitindo uma luz suave. A conexão estava mais forte. Que segredos você guarda? Ele murmurou, buscando a sabedoria contida naquela rocha. A pedra começou a brilhar intensamente, iluminando seu rosto e a floresta ao redor. Então, logo depois, uma visão o atingiu, uma série de imagens borrosas de sua família, sofrimento, uma escolha fatídica e uma promessa quebrada. A sombra se contorcia e se revoltava, como um encosto que não queria deixar que a verdade viesse à tona. Então, tudo escureceu novamente. Heitor estava lá, sozinho, mas com a convicção recém-descoberta, ele não podia recuar. Primeiro, precisava decifrar o que a pedra queria lhe mostrar. O que viria a seguir? A verdade que ele buscava se tornaria um fardo ou uma salvação? Ele recebeu a resposta quando o eco de um nome antigo se fez ouvir em sua mente, como um grito desesperado. A chave pode estar na sua própria história. Com o coração palpitante, Heitor se preparou para a batalha que se aproximava. Ele tinha que enfrentar o que quer que estivesse à sua espera. E, pela primeira vez, dentro da escuridão, sentiu que seria capaz de lutar. Mas a pergunta ressoava em sua mente, implacável: estaria preparado para o que descobriria a seguir? A luz da pedra pulsava, banhando Heitor em um brilho quase sobrenatural. Os símbolos dançavam, como se quisessem contar uma história antiga. Ele sentia uma conexão poderosa, mas ao mesmo tempo, um medo crescente. Os uivos distantes ainda ecoavam, quase como se a floresta estivesse testemunhando o desenrolar daquele momento. E então, um sussurro, suave e melodioso, flutuou pelo ar. Heitor, você precisa entender. Era a voz de sua avó. A lembrança dela contava histórias de caos e glória, de seres que viviam nas sombras.
O coração de Heitor disparou ao ouvir aquilo. O que você queria que eu soubesse? Ele gritou, sua voz soando frágil em meio à vastidão da floresta. A resposta veio como um vento frio, como um aviso. Imagens começaram a se formar diante dele. Uma visão de sua avó jovem, cheia de esperança, um homem de olhos escuros que a observava, um pacto sendo feito em uma noite tempestuosa. Cada detalhe parecia viva, como se tivesse acontecido em sua frente. Era ele meu avô, pensou Heitor, um nó se formava em sua garganta. A conexão com a pedra crescia, a luz agora parecia estar se fundindo à sua alma. Você deve ir até ele, a voz de sua avó sussurrou mais uma vez. A verdade foi enterrada, mas é hora de desenterrá-la. Com isso, uma dor profunda atravessou o peito de Heitor. Ele entendia que sua família carregava marcas de antigas promessas e escolhas que não foram suas. O peso que ele sentia era o peso da história não contada. A dúvida e o desespero rapidamente se transformaram em determinação. Ele concentrou a energia do amuleto, sentindo-se envolto numa aura de coragem. A pedra diminuía sua intensidade, mas o sentimento do que ele precisava fazer era claro: encontrar seu avô. Mas onde ele estaria? E o que aconteceria se a sombra que havia assombrado sua família estivesse realmente a esperando ao longo do caminho? Como se respondesse à sua pergunta, um estrondo ecoou na floresta, fazendo as árvores tremularem e a escuridão se agitar. Heitor hesitou, os sentidos em alerta. O que estava se aproximando? Antes que pudesse reagir, a escuridão à sua frente se contorceu, moldando-se em uma figura alta e encapuzada. Um frio intenso invadiu o ambiente, quase a ponto de paralisar Heitor. Ele podia sentir a sombra observando, sentindo sua incerteza e medo. Você busca a verdade? A criatura falou, e sua voz soou como se viesse de muito longe. Sim. Heitor gritou, sua voz se firmando em desafio. Eu quero saber o que aconteceu. Quero saber a história que você esconde. A figura sorria, mas era um sorriso que emulava o pânico. A história está manchada de sangue, menino. E a chave que você busca pode fazer você perder tudo o que ama. A declaração pairou no ar, pesada como um ferro. O coração de Heitor pulava. Ele estava pronto para lutar, mas o preço da verdade poderia ser mais alto do que havia imaginado. O que ele estava prestes a descobrir lhe custaria a liberdade ou ainda mais. Ele respirou fundo, preparado para o que estava por vir. No final, como você escolherá? Aceitar a maldição ou romper os laços antigos? A criatura desapareceu, deixando apenas o eco de suas palavras pairando na noite. Heitor ficou ali, a adrenalina bombando nas veias. Com cada pulsar do amuleto, algo dentro dele se acendeu. Ele não poderia retroceder. Porém, uma nova percepção instalou-se. A verdade poderia não ser o que ele esperava, e os fantasmas do passado estavam prontos para sair à luz. O que mais ele teria que sacrificar para descobrir a história de sua linhagem? E, acima de tudo, estará ele preparado para as consequências da verdade? Heitor sacudiu a cabeça, tentando afastar a visão da figura encapuzada. O eco de suas palavras ainda ressoava em seu peito, como o bater de um tambor distante. Ele precisava se mover, encontrar respostas antes que a escuridão o engolisse. O coração pulsava como um monstro ansioso por escapar, direcionando seus passos adiante, em direção à origem do barulho que havia quebrado o silêncio da floresta. Cada sombra parecia ganhar vida à sua volta. Os galhos secavam e estalavam sob o peso de seus medos, como se a floresta estivesse forçando-o a recuar. Mas ele não podia. Não agora. A pedra no bolso pulsava, alimentando sua coragem, insistindo que ele seguisse em frente. Eu vou descobrir a verdade, murmurou, determinado, enquanto adentrava mais na penumbra. Logo, Heitor chegou a uma clareira onde os raios da lua filtravam-se através da densa folhagem, iluminando um altar de pedras cobertas por musgo. Em cima, havia inscrições semelhantes às da pedra que carregava. Ele se aproximou, o coração batendo descompassado. Era aqui que as respostas poderiam estar, e também onde os segredos de sua família poderiam ser desenterrados. Ao tocar as pedras, uma sensação arrepiante percorreu seu corpo. Imagens começaram a surgir novamente em sua mente, sua avó, chorando em desespero, seu avô, cercado por uma sombra que se alastrava,
consumindo o que lhe era sagrado. O altar parecia vibrar com a energia daqueles momentos, e Heitor se sentiu sendo puxado para dentro da cena. O que estava acontecendo ali? O que aquele lugar representava? Você não deveria estar aqui. A voz veio de trás dele, como um sussurro contra o vento. Heitor virou-se rapidamente, deparando-se com uma figura familiar. Era Ana, sua amiga de infância, mas com uma expressão de preocupação que ele nunca havia visto antes. Ana! O que você está fazendo aqui? Ele tinha que manter o foco, mas a presença dela era um calmante em meio à tempestade que se desenrolava dentro dele. Eu senti que precisava vir. Vi você sair assim, de madrugada. Não devia estar sozinho. Sua voz tremia, e os olhos brilhavam com uma mistura de medo e afeição. Heitor, isso é perigoso. Você não sabe o que pode encontrar. Eu tenho que descobrir, Ana. Há algo muito maior acontecendo aqui. Algo que envolve minha família. Ele hesitou, percebendo que compartilhava mais do que pensava. Eu não posso voltar. Preciso desvendar isso. Ela se aproximou, com os braços cruzados, como se quisesse se proteger do frio que emanava do altar. Eu entendo, mas você não está sozinho. Deixe-me ajudá-lo. O que quer que você encontre, faremos isso juntos. O coração de Heitor se aquecia com a oferta dela. Seria possível que, mesmo em meio a tanto medo, houvesse um fio de esperança? Tudo bem. Juntos. Ele deu um passo adiante, apontando o amuleto para as pedras. Assim que fez isso, a luz pulsante aumentou, e os símbolos começaram a brilhar intensamente. Neste momento, um uivo mais alto cortou a noite. Algo estava se aproximando, algo sombrio e ameaçador. Heitor e Ana trocaram olhares apavorados, seus corpos petrificados pela expectativa. O que estava vindo em sua direção? Mais perguntas afiadas cortavam o ar. A verdade poderia ser revelada, mas a que custo? Antes que conseguissem reagir, uma sombra se projetou sobre eles. Os olhos amarelos brilhavam como lanternas na escuridão, e a presença que se formava ao redor deles estava carregada de um poder maligno. Seriam eles os próximos a enfrentar a maldição que há tanto tempo assombrava sua linhagem? E se aqueles que buscavam a verdade acabassem perdendo-se em suas próprias sombras? Heitor e Ana respiraram fundo, a tensão no ar era palpável. A sombra crescendo diante deles não era apenas uma manifestação do medo, mas uma parte da história que eles precisavam enfrentar. Os olhos amarelos brilhavam com uma intensidade que fazia o sangue de Heitor correr gelado. Ele apertou o amuleto com força, como se a energia ancestral que jorrou dele pudesse protegê-los. Precisamos ficar juntos, sussurrou Ana, ainda segurando a mão de Heitor. Ele sentia a determinação dela pulsar através do toque, e essa sensação lhe deu coragem para enfrentar o que fosse necessário. A figura diante deles começou a se consolidar, revelando uma forma humanoide, mas com características distorcidas, quase uma paródia de algo que um dia foi. Vocês estão dispostos a enfrentar a verdade? A sombra murmurou, sua voz um eco profundo e distante. Cada geração declarou um pacto, e a hora de acertar as contas chegou. Eu não vou permitir que isso continue! Gritou Heitor, mas a dúvida assaltava sua mente. O que isso realmente significava? Que parte de sua essência ele teria que sacrificar para libertar suas gerações? A sombra se aproximou, envolta em um odor de mofo e decadência. O amuleto, ele carrega a maldição. Somente aquele que o empunha pode romper os laços, mas o custo pode ser alto. A advertência fez o peito de Heitor apertar. A verdade não pode ser enterrada, Ana declarou, sua voz firme. Nós saberemos e enfrentaremos o que for preciso. A sombra balançou a cabeça, um gesto grotesco que parecia uma risada distorcida. A coragem pode ser cega, mas o preço do conhecimento é caro. O que vocês buscam está guardado nas memórias de sua linhagem. Estão prontos para reviver as atrocidades do passado? A mesa de oferendas atrás da sombra se iluminou, e figuras familiares começaram a surgir, entrelaçando-se com as sombras, cada uma trazendo à tona o peso dos erros cometidos. Os rostos de seus antepassados refletiam terror e arrependimento.
As vozes começaram a sussurrar, formando um coro penetrante que ressonava no fundo das mentes de Heitor e Ana. Escutem nossas vozes. Libertem-nos. Ele sentiu a dor e a urgência das almas aprisionadas. O que precisamos fazer? Ele questionou, deixando que a ferocidade da necessidade de libertação o guiasse. Vocês devem se sacrificar por sua verdade, enfrentar as sombras que os moldaram, respondeu a figura sombria. Somente assim poderão romper o ciclo. As palavras cortaram a atmosfera como um raio, e Heitor começou a perceber o que isso significava. Ele não poderia apenas lutar por suas almas, teria que confrontar as partes de si que temia os traumas, os medos e as fraquezas que sua própria família havia enfrentado. O peso do legado estava prestes a ser sentido em toda a sua intensidade. Sim, eu enfrento isso. Nós enfrentamos isso. Ana, com determinação, prometeu. Eles se entreolharam, a energia entre eles foi instantânea, uma conexão profunda que os unia naquela missão. O amuleto começou a brilhar intensamente, pulsando ao compasso dos corações deles. Juntos, Heitor murmurou. Precisamos desafiar o passado, deixar que a verdade nos livre. Ele ergueu o amuleto, direcionando-o para a sombra. Está aqui, a única coisa que tememos é o desconhecido. As sombras começaram a se agitar freneticamente, mas Heitor e Ana não hesitaram. As vozes de seus ancestrais convergiram e explodiram em um clamor profundo. A luz do amuleto envolveu os dois, e com isso, as imagens do passado começaram a girar vertiginosamente ao seu redor. Cada ato de dor, cada sacrifício, cada erro e arrependimento de suas famílias. Enquanto isso, a sombra gritava de agonia, como se estivesse sendo desfeita sob os feixes da luz. A vida que Heitor e Ana experimentavam era agora um eco da luta ancestral, e o poder da verdade se fez colossal. A escuridão se contorcia, revelando os segredos que não deveriam ter sido enterrados. Ouvindo aqueles gritos e lamentos, e a luz crescendo a cada pulsar, eles finalmente entenderam o poder da escolha. Com uma explosão de coragem, eles gritaram. Juntos, é hora de quebrar a maldição. E, em um último esforço, os dois uniram suas mãos, enviando a luz do amuleto em direção à figura. Em um instante, tudo ao redor deles se desfez em uma onda de intensa luz. A escuridão se dissipou, e as almas perdidas voaram em um clarão brilhante em direção ao céu, libertas de seus tormentos passados. E com isso, a sombra ruía em um grito de desespero antes de desaparecer. A luz agora deixava uma aura de paz no lugar, e a clareira respirava aliviada, como se assim a realidade finalmente estivesse corrigida. Heitor e Ana se entreolharam, com lágrimas nos olhos e sorrisos de esperança. A sensação de alívio e libertação era palpável. Nós fizemos isso juntos, ela sussurrou, e ele confirmou com um aceno. As promessas quebradas de sua família se dissiparam, e a nova história que Heitor e Ana criaram começava ali. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer novo desafio, mas agora como portadores de luz, não mais como fardos da dor. Enquanto se afastavam da clareira, o vento suave trazia consigo um novo futuro, um futuro em que a maldição não mais os assombraria. O que antes era um pesadelo se tornava um conto de superação e união. E assim, no canto distante, solenei os ecos do passado. Nossas histórias agora são livres, pensou Heitor, já vislumbrando as possibilidades e recomeços que aguardavam por eles. Se você se emocionou com esta conclusão emocionante, não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te prender. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta saga. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora e mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos criar uma comunidade que valoriza cada história.